após o almoço, que foi maravilhoso e uma experiência muito interessante para mim, nós fomos surpreendidos por um convite muito especial do Dom Abade Matias. Nós fomos convidados a conhecer as dependências do mosteiro e ficamos extremamente felizes com o convite. Vamos acompanhar. Entre paredes centenárias, guardiães de fatos históricos, encontramos um lindo jardim. Perguntei a Dom Abade Matias de onde veio a inspiração para a criação de um espaço tão belo. Ele me disse que o jardim foi inspirado nos antigos jardins europeus, usados para equilibrar o clima. Você então fazer uma construção em torno de um jardim fechado para aclimatizar o ambiente. Então sempre com a fonte, né, lembrando um oásis, um verde, para amenizar aquele clima que à noite é muito frio, durante o dia muito calor. Claro que dentro da arquitetura monástica, esse jardim adquire toda uma mística. Sim. Então a gente fala do Jardim do Éden, né, onde Adão e Eva podiam gozar da presença de Deus, né? Eles ouviam os passos de Deus e tudo. Então, muito mais do que um espaço para interligar os diversos ambientes arquitetônicos, ele ganha dentro da arquitetura monástica essa mística de um lugar onde a gente possa meditar, se colocar na presença de Deus, né? Então todo mosteiro beneditino vai ter um claustro, um jardim interno assim. Interessante. E controla realmente a temperatura, porque hoje está frio aqui em São Paulo, não foi fácil, né? E a gente vê, aqui tem, eu já contei, tem pelo menos uns 17 tipos de aves que aparecem aqui. Né? Então é uma variedade muito grande. A gente tem umas falsas tamareiras, que as aves gostam do coquinho. Tem essa palmeira leque, né? Nós temos essa moreira que brotou, tem um ingá, tem aqui, inclusive está agora na época, está cheio de framboesas, né? Mas elas ficam vermelhinhas. Eu estou vendo, né, uma bem lá no fundo, mas como tem espinho, é bom não... Aqui, ó. Ai, que coragem. Isso mesmo, né? Ó, olha, tá cheio de espinho. Né? É que nesse horário os passarinhos já devoraram as que tinha, né? A gente tem várias orquídeas, tem um período que na primavera, sobretudo, fica muito florido, né, com as orquídeas. E aqui eu optei também por um jardim perene, então são plantas que a gente não precisa ficar renovando, né? Que maravilha, né? Uma mini selva dentro do coração de São Paulo. A gente vai conhecer um pouquinho mais o mosteiro. Aqui é uma padaria, é isso, Dom? Isso, nós temos uma padaria no mosteiro, onde fabricamos bolos e pães, né? Aqui é a loja da padaria, a gente tem uma outra loja também na Barão de Capanema, nos Jardins, e a gente vende os produtos que a gente fabrica aqui, além de pães, bolos, pão de mel, geleias, a gente tem a cerveja nossa também, né? Duas cervejas, né? Uma mais suave, uma um pouco mais encorpada, e também vendemos outros produtos fabricados em outros mosteiros femininos. Então tem chocolates, né, trufas, biscoitos salgados, o mel, né, que também a gente tem colmeias aqui em Mogi, na nossa fazenda, licores que as irmãs também fazem. Né? E tem alguma coisa de artístico também, né? A gente tem essa medalha aqui que é muito interessante, ela nunca tem uma peça igual, é uma obra manual isso, então cada medalha é diferente uma da outra, né? Cada peça é original, né? E aí tem outras, essas aqui já são industrializadas, né? É madeira, mas são lindas, esculpida, né? Em máquina. Aqui, livros, né, que vocês... Inclusive aqui a gente tem os livros, que é um monge mesmo que escreve, né? São 5 livros que ele escreveu, é o Dom João, que é esse primeiro aqui. Esse é de cozinha, são receitas. O Pequeno Príncipe, Saint-Exupéry, tem vários valores cristãos que constam na regra, que é bem anterior. Então, na época da comemoração dos 100 anos do nascimento de Saint-Exupéry, ele lançou um livro também, né, que mostra isso, esses valores já impregnados na Santa Regra que o Pequeno Príncipe traz. Aqui a gente tem um conjunto de CDs muito interessantes,
porque a Fortuna é uma cantora judia conhecida mesmo no exterior, não só no Brasil, e nos anos 90, bem no início, ela propôs um trabalho em comum. Ela gosta muito de música sacra, obviamente, músicas judaicas, da tradição dela sefaradita, que é uma tradição da Península Ibérica, né? Tem até uma língua própria dos judeus ali, que é o ladino. Então se desenvolveu uma série de músicas, melodias, que são textos bíblicos do Antigo Testamento, que nós também, católicos, cantamos, só que cantamos na versão do canto gregoriano. Não é só a oração, é muito trabalho. A gente tem o teatro também, né? E vários eventos que acontecem, exposição de arte, né? A gente às vezes expõe os nossos próprios acervos que a gente tem, é um acervo que é constituído ao longo de 400 anos. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês algumas peças agora, né? Vamos lá conhecer, vamos ver. O mosteiro sempre foi ativo, desde os primórdios. Sim, a vida beneditina, São Bento, ele surge no final do século V, no século VI. É um período em que há um avanço muito grande dos bárbaros sobre a Europa, né, o mundo grego-helênico, né, grego-latino, e há uma desurbanização das cidades por invasão desses bárbaros. E os mosteiros beneditinos é que vão reocupar o espaço, ou reurbanizar o espaço europeu, né? Alguns lugares que chegaram a ser descristianizados, os monges vão recristianizar, né? E eles que vão salvar os manuscritos, textos antigos. Impressionante, né? Muita arte, né? Aqui... Eu queria falar com vocês sobre essas duas imagens que a gente tem aqui, que é São Bento e Santa Escolástica. O autor dessas imagens é um monge beneditino. Ele inicia a sua vida na Bahia. Ele tem como mestre um outro monge. O mestre chamava Agostinho da Piedade, e esse que fez essa imagem é Agostinho de Jesus. Ambos são Agostinho, né? O mestre é da Piedade e ele é Agostinho de Jesus. Esses dois artistas, eles são importantes porque a gente tem uma obra do Agostinho da Piedade, que é o mestre, Nossa Senhora de Monserrate, que chegou aqui em 1635. Essas aqui chegaram em 1650. Então a gente está no início do século XVII, e eles são os dois primeiros artistas autenticamente brasileiros. Até então, no início da colonização brasileira, a decoração das igrejas importantes, muitas vezes as obras vinham de fora, da Península Ibérica. E eles começam a executar essas obras de arte, né, aqui, de maneira original. Acabamos de ter uma aula de História da Arte. Muito disso a gente realmente não sabe, isso acaba se perdendo com a correria do dia a dia, né? A gente vai conhecer um pouquinho mais o mosteiro. Vamos lá, gente, vamos conhecer. Aqui nós estamos na biblioteca do Mosteiro de São Bento, um lugar maravilhoso. Vamos conhecer um pouquinho mais, né? Então, a importância dessa biblioteca, hoje ela é a biblioteca mais antiga da cidade de São Paulo. Nós teríamos outras duas bibliotecas anteriores, que é a dos jesuítas, obviamente, eles que fundaram a cidade. Os carmelitas também chegaram aqui antes de nós, mas ao longo desse processo histórico, as bibliotecas deles acabaram desaparecendo. Os jesuítas foram expulsos, né? Não só de São Paulo, do Brasil, e essa biblioteca, essas duas bibliotecas anteriores não existem mais. E essa nossa, então, quando os monges chegam aqui em 1598, já trazem algum acervo, né? E de lá para cá, ela sempre teve continuamente aquisições. O nosso acervo foi sendo constituído ano a ano. Então você consegue ver aqui o que se publicava, o que se lia. Então essa continuidade ela é fantástica, né? Que raramente uma biblioteca vai ter. Então todo o acervo nosso ele está intacto, né? Muito bem conservado, né? E a gente tem obras mesmo do século ainda XV, né? 1490, né? A gente tem um cunábulo, aquele livro ainda que o texto é impresso, mas as capitulares ainda são manuscritos, né? Então é entre o livro impresso e o manuscrito, né? Temos obras, por exemplo, dos artistas holandeses que quando ocuparam o Nordeste do Brasil, a região de Olinda até Natal, né, e Salvador,
muitos deles fizeram desenhos da fauna, da flora. A gente tem esse material, talvez alguns desses animais retratados até tenham sido extintos, né? A gente ainda conserva aquilo que deu origem ao sistema atual, porque as bibliotecas se desenvolvem dentro dos mosteiros e começa um cadastro, então, aumentando os volumes, que começa então a fazer uma discriminação entre esse conjunto, né? E a distribuição que a gente tem aqui, por exemplo, a gente vai ter história eclesiástica contraposta à história profana. A gente não tem mais essa divisão hoje, mas a gente quis manter isso, né? Mesmo a gente tem, por exemplo, a literatura inglesa e literatura portuguesa. Esses livros antigos do início da história do mosteiro, eles ficam expostos da maneira que os outros ficam, ou eles ficam já guardados em um lugar melhor? Nós temos uma sala de reserva técnica acondicionada, né? Daí esses materiais muito raros não podem ser manipulados de qualquer maneira, claro, né? Então a gente tem que colocar uma luva e tudo. Esse conjunto aqui é um conjunto de patrologia greco-latina. Na verdade, esse abade Mini francês, ele propõe pesquisar os manuscritos que ainda não tinham sido publicados, que havia nos mosteiros europeus. Então se fez um estudo nos diversos manuscritos comparados e se imprimiu então todo esse conjunto, continuamente, se eu não me engano, são mais de 200 volumes. A gente tem a coleção completa, né? E vem o texto original, que pode ser em não só latim, grego, mas em siríaco, em copta, né, em sumérico. E Santo Agostinho começa a refutar, mostrando que muito antes dos cristãos haviam guerras, haviam catástrofes. Então ele vai citar nomes de generais de guerras, de lugares, costumes. Então quem lê ali, você descobre muitas coisas da geografia, da cultura, né? Então esses textos são fundamentais e a gente tem a coleção completa aqui. Uma biblioteca riquíssima, linda, né? Super bem conservada. Realmente traz até paz de espírito, isso, né? Parabéns. Mais de 400 anos de história, o lugar onde é o mosteiro hoje foi doado aos monges beneditinos no final do século XVI. O local era a taba do cacique Tibiriçá, que foi um importante líder indígena tupiniquim na época da colonização do Brasil. Um momento emocionante foi conhecer o quarto ocupado pelo Papa Bento XVI em sua visita ao Brasil em maio de 2007. Aqui é o quarto que o Papa ficou. Ele passou 3 dias aqui com vocês. Chegou na quarta-feira e ficou até sexta, né? E foi muito interessante, assim, a gente teve pouquíssimo tempo dele ficar aqui, porque, na verdade, a princípio ele iria só em Aparecida. Arcebispo de São Paulo, ele sugeriu que o Papa pudesse vir um pouco antes para fazer a canonização do Frei Galvão, que foi o primeiro santo de fato nascido no Brasil, né? E o Papa acabou aceitando, mas isso ficou confirmado uns 5 meses antes da vinda dele. E foi quando foi solicitado o mosteiro para acolher o Papa. Em termos de alimentação, por exemplo, a gente perguntou se teria alguma restrição e disse que só em viagem assim, ele não costumava tomar, ele não comeria fungo, né? E nem álcool, né? Ele não ia tomar álcool.
o Otávio Piva sugeriu uns vinhos da América do Sul, né, uruguaios, argentinos e brasileiros, todo um espumante que é de excelente qualidade, fabricado aqui no Nordeste. E ele, sabendo que era da América do Sul, ele resolveu experimentar e tomou em todas as refeições vinho. Olha, né? Isso é interessante. E aí procuramos contemplar com frutas brasileiras, inclusive da Amazônia, pupunha, cupuaçu, né? Frutas que ele não conhecia, doces paulistanos, né? E mesmo comida italiana que ele estava acostumada, por exemplo, um nhoque, em vez de fazer com farinha de trigo, a gente fez com mandioquinha, né? Então, para ele era uma comida que ele já tinha uma familiaridade, mas com produtos brasileiros, né? E qual a comida que ele mais gostou, tipicamente brasileira? Olha, logo na primeira refeição e depois todas as outras foi assim, ele elogiou muito e perguntou se de fato os monges comiam tão bem assim todos os dias, né? É claro que para ele a gente fez toda era uma visita, né? Mas era isso aqui, o quarto do Papa era isso. E o necessário, né, Dom? Justo. E ele mesmo foi a sacada a cumprimentar as pessoas, né? Já tinha cumprimentado na chegada, antes de dormir foi de novo, e ele sempre fez isso, né? Ao longo sempre que ele saía para os outros eventos ou retornava, ele ali cumprimentava as pessoas. Eu sou muito grato à sociedade paulistana como um todo, né? Colaboraram conosco, restauraram todo o mosteiro, o mesmo mobiliário. Esse quarto aqui foi todo montado para o Papa, né? E mesmo para os outros hóspedes, né? Então trocamos cortinas, piso. O pessoal ofertava, eu nem podia aceitar as ofertas, porque já não tinha tempo para acolher toda a oferta, né? É muito importante porque mostra que o povo é aberto a ajudar, né? Isso. Basta ter uma causa nobre, não é? Justo. Não, isso a gente tem sentido em todas, por exemplo, na época do terremoto do Haiti, a gente, por iniciativa da Embaixada da França, se ofereceu um almoço aqui beneficente, né, para arrecadar fundos para os desabrigados lá. E foi assim, o pessoal sempre solidário. E a gente podia dizer várias outras coisas. Esse salão aqui foi onde o Papa recebeu várias das autoridades, o Papa Bento XVI, em 2007, quando aqui ele esteve, e ele recebeu várias das autoridades aqui, e nessa sacada aqui também, ele cumprimentava o povo que estava do lado de fora, né? Várias vezes, pelo menos umas 11 vezes ele chegou aqui a sacada. 11 vezes Isso. Ele fez esse caminho? Sempre ao chegar e ao sair, né? Ele vinha cumprimentar o povo que estava aqui, né? E as pessoas tinham, eles gritavam o nome do Papa, eu lembro, né? Sim, logo após a primeira cumprimento do Papa, assim que ele adentrou o mosteiro, em torno de 7h30 da noite de quarta-feira, ele já tinha vindo uma vez aqui. Quando ele estava caminhando logo após a refeição, ele ouviu o povo gritando e perguntou o que eles estavam dizendo. E as pessoas diziam justamente, Papa Bento XVI aparece na janela outra vez. E ele veio aqui, cumprimentou o povo e a partir daí, sempre que ele saía e adentrava, ele vinha aqui nessa sacada. Ficou uma marca dele, né? Ficou. E, obviamente, sempre que o povo percebia que ele estava aqui, gritava, e tinha colombianos, peruanos, paraguaios, não só brasileiros, né? Era uma multidão de gente, né? Aqui estava lotado essa esplanada, essa praça todinha. Muito, olha, maravilhoso. Nós tivemos hoje não só o conhecimento do Mosteiro de São Bento, que já seria uma grande coisa, nós tivemos o conhecimento de parte da história do Brasil. Eu só tenho a agradecer ao programa Sala de Imprensa, que me deu essa oportunidade, ao senhor Dom Abade Matias, muito obrigada pela disposição, pela paciência, né? O tempo que o senhor ficou com a gente foi muito importante e pelas suas explicações, que realmente foi uma aula. Para a gente é uma alegria recebê-los sempre, né? E sempre que vierem os nossos eventos, a gente procura que um monge possa contribuir, né, dando assim essas dicas, né, dessa presença que já são 422 anos no mesmo lugar. Nós acompanhamos o desenvolvimento da cidade de São Paulo, muitos eventos tomamos parte, né, contribuímos com muita coisa
e faz parte da nossa história, né? Então é um patrimônio da cidade de São Paulo. Sejam sempre bem-vindos, uma alegria recebê-los aqui. Aqui a gente se despede no coração de São Paulo, no Mosteiro de São Bento.